Globo Esportivo hoje conversando com o técnico da Seleção Brasileira, técnico Tite. Estou junto com Marcelo Barreto no Rio de Janeiro, Globo Esportivo Rio, São Paulo, hoje nessa entrevista com o Tite. Marcelo, tudo bem, rapaz? Tudo bem, Oscar, um abraço para você, para os nossos companheiros e para o Tite, claro. Tite, primeira pergunta daqui, há 4 meses do início da Copa do Mundo, perto de 4 meses, como é que você vê o nosso maior ídolo Neymar, que ontem perdeu um jogo para o Real Madrid, jogando pelo PSG, e foi muito analisado, muito criticado por muitos. Você, particularmente, como é que está vendo o nosso maior ídolo da seleção brasileira, Tite? Oscar, vamos fazer o seguinte, o porquê desse meu comentário. Eu vou pegar o último ano do Neymar, o último ano dentro da seleção e o último ano dele dentro do Barcelona, e esses são os últimos 7 meses dentro do PSG. Vamos analisar dentro desse contexto todo, esses 7 meses de PSG, 5 meses de Barcelona e 1 ano dentro da seleção brasileira. Em termos de desempenho, eu vejo como o melhor ano da carreira do Neymar. Em termos de gols feitos, assistências tidas, nível de exigência. Nesse último ano, o melhor ano da sua carreira, na sua média geral. Marcelo Barreto, Tite com a gente, Marcelo. Tite, eu sei que você é um cara muito meticuloso, você se planeja muito. Imagino que você tenha todos os seus dias traçados daqui à Copa do Mundo, que está perigosamente perto, hein? Faltam, se eu não me engano, 110 dias, andei fazendo... Não, 120 dias mais ou menos, né? Qual é, nesse seu planejamento, qual você já identificou como a sua possível maior dor de cabeça? Uma repercussão da opinião pública, um problema que você possa ter com algum jogador, enfim. O que te tira o sono à noite, Tite? Marcelo, talvez isso a gente tenha em comum, porque eu sei que tu é um cara bastante consciencioso, as tuas argumentações elas são sempre muito bem pautadas e muito bem calcadas, a gente pode até divergir em alguma situação de ideias, mas são todas elas profundas e inteligentes. Obrigado. Estou falando isso em cima de acompanhamento teu, em cima do programa também, pela parte da tarde na televisão, em que tu és o âncora e dá a sua opinião também em função disso. É disso que eu estou falando. Obrigado, Tite. Marcelo, eu sei que eu vou ser criticado não vencendo. Então essa é uma premissa básica. Então não adianta querer ficar alijado dessa situação. Eu sei do risco que eu corro, mas eu quero e tenho por mim uma convicção. Buscar com que a equipe produza em cima dessa pressão toda, dessa expectativa toda, num campeonato mundial onde tudo se potencializa, ter o desempenho na média de que teve até agora para melhor. Então, esse desempenho, essa cobrança, essa exigência, essa preparação para que esse desempenho aconteça, esse é o meu objetivo muito claro. Sabendo que isso pode e aumenta a chance de vencer, mas ele não assegura. Mas esse desafio aos atletas e a mim mesmo, esse alto desafio de estar preparando o melhor possível para que o desempenho possa acontecer da forma com que aconteceu. Uma equipe que tenha prazer em jogar futebol, que ela tenha alegria em jogar futebol, mas sabendo que ela tem que ser competitiva e solidária também. Estamos falando com o Tite, Beraldo Leite. Olá, Oscar, Marcelo, Tite, muito prazer falar com vocês. Estamos a poucos dias da Copa do Mundo, a gente pode dizer. E temos aí, antes da Copa, 2 amistosos verdadeiramente decisivos, contra a Rússia e contra a Alemanha, do ponto de vista do potencial da seleção brasileira, né? Se o Brasil ganhar da Rússia em Moscou, se o Brasil ganhar da Alemanha em Berlim, ou ao contrário, se der tudo errado e perder os 2 jogos, esses amistosos terão que tipo de interferência no trabalho final seu, no seu sprint final de preparar a seleção para a Copa, Tite? Boa tarde, Geraldo. Exatamente o termo que tu colocaste de preparação. E os dois, eles têm um cunho um pouco diferente um do outro. O da Rússia, ele tem, em termos táticos, de novo uma oportunidade possível de jogar contra 5 defensores, que é uma característica de equipe que nós não enfrentamos ainda, a não ser uma vez contra a Inglaterra.
Então a minha experiência, a minha know-how com seleção de jogar contra a linha de 5, ela teve num jogo apenas. Os atletas, enquanto equipe, enquanto seleção, enfrentar comigo, teve um jogo apenas. Então nós precisamos de mais jogos para que mais do que o meu estudo, mais do que a minha troca de informações, a minha observação em termos táticos de como furar esse bloqueio defensivo, né, eu ter também jogos que me permitem isso. Esse jogo contra a Rússia possivelmente nos dê essa condição tática nesse aspecto. A Alemanha já tem um outro cunho. A Alemanha, a preparação contra a Alemanha, ela tem um cunho que nós vamos enfrentar o fantasminha. O fantasminha que eu aprendi a conviver e que nós aprendemos a conviver desde que a gente perdeu de 7-1 e que faz parte da história por uma circunstância que ela tem muitos fatores que aconteceram. E o primeiro e maior deles foi a qualidade da seleção da Alemanha, com um nível de concentração extremamente alto e com jogadores muito qualificados. Esse, para mim, é o ponto maior. Associado a outros fatores, sim, mas que aconteceram dessa forma. Então vai ter que enfrentar esse fantasminha também. Então, emocionalmente, mentalmente, esse jogo contra a Alemanha, jogando lá, contra essas adversidades e contra essa expectativa ou esse ponto de interrogação em função de nós não termos jogado contra eles depois da nossa derrota, ele nesse aspecto emocional, ele tem também um fundamento muito forte. Rússia em termos táticos, Alemanha em termos emocionais. Ótimo, Tite. Estamos falando com o Tite, o técnico da seleção brasileira aqui no Globo Esportivo Rio-São Paulo. Gustavo Zupac, repórter do Sistema Globo de Rádio, pergunta para o Tite, Zupac. Fala, Oscar, um abraço para os companheiros, um grande abraço ao Tite, muito bom mais uma vez falar com o técnico da seleção. Tite, se a gente olhar para as últimas discussões dos últimos meses sobre quem vai e quem não vai, a gente passou muito tempo discutindo se o Roberto Firmino era o substituto, o reserva ideal ou o segundo centroavante ideal para a seleção brasileira. Agora a minha pergunta é sobre o patamar do Firmino dentro do cenário mundial, né? Porque ele está jogando demais, na própria Champions ele tem 7 jogos e 7 gols, logo no instante em que o Gabriel Jesus está ausente por lesão. O desempenho do Firmino durante esse período que o Gabriel está fora, durante essa temporada, abre a disputa pela vaga de titular de centroavante da seleção brasileira? Boa tarde, Gustavo. Eu digo assim, o desempenho e a performance em alto nível com o tamanho da competição da Champions, ele credencia sim. E eu coerentemente falando, eu digo assim, joguem bem nos seus clubes que nós vamos estar acompanhando. E ele está jogando muito. Com uma característica diferente daquela que nós estamos habituados a ver no 9 mais pivô, mais de área. Ele não é Ju, ele não é Fred, ele é Diego Souza. Ele é um meia que foi adaptado a 9, que movimenta numa área de ação entre meio-campistas e entre zagueiros e está sempre presente na área. Diferentemente do pivô, que já está sempre presente e sempre dentro da área, né? E nisso ele tem essa característica para que a gente possa compreender e esse nível de desempenho alto que ele está tendo, sim. Ô Tite, você já tem um time pronto? O seu grupo já está formado? Você só falta divulgar? Ou ainda tem trabalho para fazer para montar o grupo e o time? Oscar, não é uma resposta que eu tenho repetido, mas não é uma resposta pronta. Não é uma resposta pro forma. Tem 16, 17 atletas que pelo alto nível nos seus últimos 2 anos nos clubes, que pelo seu alto nível, quando tiveram a oportunidade dentro da seleção, jogaram bem, eles estão já encaminhadas à sua classificação, à sua convocação. A equipe base, com aqueles que têm sido utilizados, aí são 17 jogadores mais ou menos que têm sido utilizados na sua equipe base, esses 17 já estão bem encaminhados, salvo uma lesão, salvo alguma coisa excepcional, eles devem ficar. E há outras posições que elas estão abertas para essa concorrência em alto nível, ou para algum atleta que possa surgir. Hoje, Oscar, mais especificamente, está aberta, se a gente usar um termo assim muito, muito, muito próprio do carnaval, a gente precisa de um ritmista. A gente precisa de um jogador da articulação, que daqui a pouco desacelere ou acelere conforme a necessidade do jogo. Vou te dar traduz em números, um Hernanes, um Jadson, um Rodriguinho, um Diego, porque eles jogam no Lucas Lima,
que jogam numa posição um pouco mais avançada, no terceiro terço do campo, na parte final. Use o adjetivo que quiser, usa na parte meia ofensiva. Né? Esse jogador a gente precisa. E precisa de um também, está aberto, um jogador que vem um pouquinho mais de trás, na posição do Arthur, na posição do Fred, que possa, para mim o Diego pode jogar ali também, de articulação, de um jogador que faça uma saída de bola, que jogue mais no segundo terço do campo, mais na fase de transição, mais na saída de bola, use o adjetivo que quiser, mas dentre esses dois setores, esses também está bastante aberta essa concorrência. Você vê, Marcelo, que o grupo ainda falta um pouco para ser fechado, né, Marcelo? Faltam 6, né? Rapaz, outro dia ele mostrou para o Felipe Andreoli lá um quadro que tinha os nomes dos jogadores que ele vai levar para a Copa, mas pelo visto ele ainda está com um apagador ali do lado desse quadro e pode eventualmente substituir um nome aí. É exatamente sobre isso que eu quero te perguntar, Tite, sobre essa reta final. A minha leitura do seu trabalho é de que você, como acabou de demonstrar mais uma vez nessa resposta, procura jogadores que exerçam funções que são importantes para o seu plano tático. E a gente nota que não é só o plano tático do time titular, que você está pensando também no eventual plano B, essa obsessão que os jornalistas têm às vésperas de Copa do Mundo. A gente fica louco por um plano B para a seleção brasileira. Eu, particularmente, prefiro que o plano A esteja bem ensaiadinho, mas enfim, cada um na sua. Então, essa é a minha leitura do seu modo de convocar. Mas o torcedor brasileiro tem uma leitura histórica que é o seguinte: esse cara está jogando pra caramba e tem que ir para a seleção brasileira. Qual o peso que tem isso para você? Um cara que que faça um primeiro semestre espetacular, que se destaque muito num clube brasileiro, ele ganha vantagem com você, ou o mais importante é mesmo a função que ele pode desempenhar dentro do seu plano? Marcelo, é um desafio, é um dilema que eu enfrento e um caminho que eu tenho que escolher. Eu uso muito a palavra merecimento, meritocracia, porém eu sei que eu vou ser injusto e daqui a pouco com algum atleta que não vai ser convocado, mas merecia estar convocado. Vou exemplificar. Os 3 laterais esquerdos que nós temos estão jogando em alto nível e o que eu não convocar, eu vou estar sendo injusto, porque ele merecia estar convocado. Eu estou falando de Alexandre, eu estou falando de Felipe Luiz, eu estou falando de Marcelo. São 3 jogadores que atingiram um nível altíssimo nos últimos 2 anos, jogando muito nos seus clubes e clubes de ponta no futebol europeu. E alguma situação eu devo convocar alguém que individualmente não mereça, mas que para um torneio especificamente de 7 jogos, e tomara que seja de 7, eu preciso ter como opção. Exemplo para te colocar. Daqui a pouco seja Firmino, a escolha seja Firmino e Gabriel Jesus, os 2 atacantes. Ou Diego Souza e Gabriel Jesus, vamos colocar os 2 atacantes. Aí tu precisa de um pivô de área, e aí eu entendo que daqui a pouco tem um pivô e algum pivô começa a jogar muito, rebentar, e com essas características, para 20, 30 minutos de jogo tu tem a necessidade, porque no jogo ele pode te exigir isso. Aí tu abre mão e tu convoca um jogador a mais nessa função, porque possa entender dessa forma, mesmo ele não merecendo, mas a necessidade, ela impede. Ou um articulador, que não está jogando muito no seu clube, porque o clube não está bem também, a equipe não está bem, mas tu precisa dessa característica. Eu usei o articulador, eu usei o flutuador, o ritmista, o construtor, usa o adjetivo que quiser, sei lá, o meia de armação, que pode ser Jadson, que pode ser Hernandes. Por quê? Porque daqui a pouco tem a necessidade, porque é uma equipe que acelera bastante, ela poder usar um jogador nesse último terço do campo criativo. Sabe? Então eu vou ir na meritocracia até o ponto em que a necessidade da equipe tenha. E aí eu vou ter que me curvar em cima daquilo que eu entendo ser importante para a seleção. O Tite, eu estou vendo aqui a sua programação da Comissão Técnica de Observação de Treinos e amistosos ou jogos oficiais, e tem um trabalho enorme aqui para o Fábio Mascheradian, para o Fernando Lázaro, para o Matheus. Você vai ver Grêmio Independiente no dia 21, quarta-feira. Essas observações de treinos, por exemplo, estou vendo aqui que tem treino do Grêmio, treino do Corinthians. Como é que é esse trabalho, Tite?
Sabe, Heraldo, que por vezes o treinamento ele te permite uma avaliação que está mais próximo, o jogo ele te permite uma avaliação, tu tem uma visão mais ampla, daqui a pouco tu fica atento ao jogador que tu está inevitavelmente olhando. Quando eu falo desses nomes, todos eles estão sendo avaliados, sendo orientados, sendo vistos, o Scarpa é um outro, sabe, todos esses atletas eles estão, na medida que eles têm o reconhecimento de vocês, e quanto mais elementos a gente possa ter para buscar dados e a gente ter uma segurança maior na convocação, tanto melhor. E nisso está as conversas com os técnicos, e nisso está acompanhamento do treinamento, e nisso está acompanhamento dos jogos, e por isso que eu vou fazer isso. O Grêmio, por ter sido campeão da Libertadores, o Grêmio por ter sido disputado na final do Campeonato Mundial, ele venceu e o merece, para usar a palavra que eu gosto de dizer tanto, que eu faça um acompanhamento mais especial e que possa olhar todos aqueles jogadores que são selecionáveis dentro do Grêmio. Início do treinamento, conversa com o Renato, com o seu Verade. Né? Ele te proporciona isso para ver se a estratégia do jogo ela vai se confirmar na partida, se a movimentação dele ela vai ser forte, se ele, por exemplo, eu estou procurando um jogador que consiga trabalhar entre linhas defensivas, com linha de 5 e linha de 4, falando em termos táticos, para ver se o Luan faz isso pelo lado, só faz isso pelo centro, né? Então, ele vai te dando uma série de elementos. Eu tentei da outra vez do Luan trabalhar ele pelo lado, mas eu vi que a resposta dele pelo lado não é uma resposta boa, mesmo ele dizendo que fica confortável. Assim como eu usei o Firmino por vezes no lado no jogo contra o Chile, e vi que ele não consegue produzir, porque se ele vier pelo lado, ele vai, numa ação defensiva, voltar. Mas ele não vai ter velocidade, o Firmino não é jogador de velocidade para chegar na frente quando a gente retomar a posse de bola. Então, tu começa a tirar, sabe, fechando conceitos e tendo mais informações a respeito dos atletas. Por isso que a comissão técnica toda está, e por isso que já acompanhou ontem também, estava o Tomás e o Kleber acompanhando o primeiro jogo do Grêmio contra o Independente para fazer esse acompanhamento. O Tite, já existiu algum contato por parte da CBF, formal ou informal, para conversar sobre o ciclo de 2022? É do seu interesse definir essa situação, ou conversar sobre essa situação antes da Copa do Mundo? Ou você só pensa no que vai acontecer nos próximos 4 anos, só quer pensar nisso após a Copa do Mundo? Zupac, eu quero gastar minhas energias todas para a minha preparação. Se disse assim, tu gostaria de continuar na seleção brasileira? Mas claro que sim. Eu gostaria de continuar e todos os outros técnicos, não preciso eles falar, eles gostariam de estar no meu lugar. Porque é o ápice da carreira de um técnico estar na seleção brasileira. Mas eu tenho a noção exata, a dimensão exata, que isso só pode ser viabilizado na medida do bom trabalho. Se não for, é ilusório. Ainda em cima de uma cultura de futebol que ela precisa ser melhorada por parte, principalmente, dos seus dirigentes em conceber trabalhos a médio e longo prazo. No mínimo médio. Porque é inconcebível ouvir críticas e elogios, por exemplo, da imprensa, mas ela sempre entendendo e sempre colocando de que um trabalho a médio prazo é importante. E ouvir críticas e observações de atletas, eu vi recentemente na troca de técnico, dizendo assim, a gente precisa de um técnico e precisa errar e acertar para poder evoluir, mas a gente precisa ter mais gente junto para dar a eles uma certa estabilidade e continuidade para evoluir, mas não ouvir isso das pessoas que comandam, não ouvir isso dos dirigentes, e eles não terem a devida capacidade de absorver críticas de torcedores, constatações críticas ou elogios de imprensa, absorver e ter um rumo a ser seguido, de dar continuidade ao trabalho. Falta ainda por parte dos dirigentes essa preparação maior para que a classe de técnico, para que os atletas, para que as comissões técnicas possam evoluir. É minha opinião. Estamos falando com o Tite, técnico da Seleção Brasileira aqui no Globo Esportivo. O Tite, queria que você abordasse com a gente aqui, falasse um pouquinho sobre uma turma que pode atrapalhar muito o Brasil na Copa do Mundo. São os adversários. Tem alguma coisa nova surgindo aí ou a preocupação são com aquelas seleções, aquelas tradicionais que chegam bem em Copa do Mundo? Oscar, foi legal tu ter feito essa pergunta, porque as pessoas têm colocado assim surpresas, e aí eu vou dizer aquilo que eu entendo. A Alemanha, a França, a Espanha e o Brasil, eu as coloco assim num patamar
acima em relação às demais. Eu vejo potencialmente a Argentina, porque agora vai estar muito mais tranquila, antes ela estava muito pressionada com o São Paulo e tendo o melhor do mundo. Isso é diferente, isso é considerável com o Messi. Ela também aí com o potencial de estar brigando pelo título. E eu vejo toda essa geração belga, com o Courtois, com o Hazard, com o De Bruyne, com o Witsel, com o Lukaku, ela é muito forte. Ela também é muito forte. Ela não tem a tradição das maiores equipes, mas tem a força. Eu digo assim, que em termos de surpresas, alguém tendo uma surpresa. Em termos de sistemas táticos e organização tática, não. Porque a gente consegue observar e todo mundo fazer a leitura. Em termos de estratégias específicas, de poder explorar aquilo que uma equipe tem de deficiência, ou ela é de velocidade, ou ela é de altura, ou ela é de bola parada, ou ela é de marcação alta ou baixa, ou ela é de imprimir um ritmo mais forte ou mais lento, essas estratégias, elas sempre vão estar presentes, essas surpresas. Não nos seus sistemas táticos, mas nas suas estratégias, sim. Tite, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação aqui no Globo Esportivo. Você está dando muita entrevista, Tite? Não, Oscar. Hoje nós tivemos a possibilidade, por que eu falo? Eu procuro me preparar para conversar com vocês também, para que não venha sempre com a mesma história, sempre com a mesma repetido, mas trazer informações para que possa passar para o público alguma coisa que elas são das ideias nossas. E aí eu peço para o Vini, peço para o Luciano, eu digo para a gente trazer um dia que possa conversar com todos vocês de uma forma melhor, para depois eu guardar energia e quando vier aqui para o trabalho e vier para a encheção de saco na comissão técnica e cobrar deles todos, aí eu ficar à vontade com a energia para eles também. Mas legal e também me engrandece a relação e a troca de ideias. Na medida que tu emite uma opinião, que me faz uma pergunta, também que me faz eu refletir do outro lado aqui. Um abraço, boa sorte, Tite, muito obrigado. Bom trabalho, um abraço.